Bom, então deixa eu me apresentar aqui primeiro. Eu coloquei uma foto mais antiga, né? Para quem já me conhece dos outros eventos, dos congressos, né? Lembrar de mim, é o Barbudo da Cinca, né? Exatamente. Pandemia, né? Pandemia faz, né? Então, sem barba agora, mas todo mundo está se afetando de algum jeito com essa história de pandemia aí, de coronavírus, Covid-19. Eu sou hoje o diretor de desenvolvimento da vertical de previdência na Cinca, né? Fui cofundador da Atena Tecnologia, né? Uma das adquiridas da Cinca, né? No início do ano passado, e trabalhei com previdência e tecnologia para previdência a minha vida toda, né? Então, sou mais de 20 anos de experiência nesse mercado, trabalhando exclusivamente com isso, né? Trazendo tecnologia para o mercado de previdência, né? O meu time hoje a gente cuida dos projetos de customização, evolução de produto, né? E também dos projetos de P&D, né? Então, nós temos projetos hoje de pesquisa e desenvolvimento rodando na Cinca, e aí o meu time cuida desse trabalho aí de evolução de produto, cuidar de produto, evoluir produto de previdência. Então, falando um pouco de Cinca, bem rapidinho, também é uma empresa que tem mais de 20 anos de experiência no mercado, trabalhando exclusivamente com o mercado financeiro, né? Hoje são mais de 1.300 colaboradores na Cinca, né? Então é um time bastante grande hoje que trabalha na empresa, né? Trabalhamos também com investimentos em P&D, inovação, faz parte do nosso DNA também trabalhar esses cenários de pesquisa e inovação, né? Então, hoje você pergunta quem é o dono da Cinca, né? Quero falar com o dono, então vai ter que falar com mais de 1.100, mais de 100 mil pessoas aí, que são nossos acionistas, né? A Cinca é uma SA de capital aberto, com ações na bolsa, né? Isso é bacana porque traz para a gente um nível de compliance muito alto para poder atender o mercado. E trabalhamos com algumas verticais, então a gente separa a nossa operação por verticais. Então nós temos os produtos para banco, né? Opa, deixa eu desabilitar aqui o meu chat. Pronto. Trabalhamos com os produtos para bancos, para fundos, para consórcio. Temos a operação de outsourcing, né? E também a operação de consultorias, né? A gente vai falar de previdência hoje, a gente não vai entrar nos detalhes dos verticais, tá? Mas nós temos produtos de direcionamento também para outras áreas de mercado. E falando de previdência, esse é o nosso tamanho hoje nesse segmento, né? Estamos hoje com as principais entidades de previdência como cliente Cinca, como parceiro Cinca de produto, né? Temos as plataformas de sistemas hoje com a maior abrangência funcional, né? Isso por causa do nosso número de clientes que a gente tem na casa, né? Então, realmente, a gente tem hoje produto que abrange qualquer tipo de entidade de previdência privada, né? Desde uma entidade que tem apenas um plano CD ou um plano BD mais antigo, até as mais novas com plano instituído, a gente consegue atender o mercado de forma completa. E aí, como é que a gente anda nesse cenário? O bacana hoje na Cinca é porque nós temos hoje direcionamentos que envolvem todas as verticais, né? Não só previdência. E a gente transborda isso para o mercado, né? Então, hoje a gente tem o mercado com a necessidade sistêmica e de produtos, de aplicações, que eles partem na parte tecnológica. Então, a gente tem hoje uma necessidade de ter soluções abertas, com integrações fáceis, com hospedagem em nuvem, né? A gente está tendo hoje todo o direcionamento para a nuvem, e aí como é que a gente consegue trabalhar e evoluir nesse sentido. E aí a gente começa entrando na questão de segurança, né? Meu software está na nuvem, meu software está local, como é que eu consigo entregar segurança nos dias de hoje, que é uma coisa tão complexa, e a cada vez que a gente avança tecnologicamente nas soluções, a gente também tem que avançar a nível de segurança das aplicações, de ambiente, de infraestrutura e de processos, né? E aí a gente não tem que se basear apenas nas questões legais, a gente também tem que ter um compliance interno para poder a gente oferecer o melhor serviço dentro do nosso cenário. Então, é um jogo de casar o que a gente está fazendo a nível
de atender uma obrigação legal, mas também ir além e entregar uma segurança maior para a gente conseguir atender um compliance interno que a gente tem. E aí isso vale para todas as empresas. O direcionamento para um ambiente escalável, uma aplicação escalável. Né? E aí o que é isso, como é que isso funciona? Bom, a gente tem hoje um cenário onde as entidades estão crescendo, né? Tem muita entidade que está crescendo, tem muita entidade que está ampliando os seus produtos, e aí como é que a gente evolui nesse cenário, como é que eu consigo expandir, e aí os softwares precisam estar aderentes, você precisa ter tecnologia que permita esse crescimento e essa abrangência maior a nível funcional e conseguir rodar em diversas plataformas para poder você conseguir também evoluir ao longo dos anos. Né? Então a gente sabe que a tecnologia, a cada ano ela dá saltos e as plataformas de sistemas também têm que evoluir nesse sentido. Né? E agilidade. Então, uma entrada em produção mais rápida, um produto que eu tenho que lançar, ele tem que ser mais ágil, eu tenho que conseguir lançar alterações e evoluções constantes. Né? A gente precisa amadurecer os processos para poder que os processos eles executem de maneira mais rápida, e aí a gente entra em diversos cenários, como automação, como inteligência artificial, como redefinição de processos, né? Evolução tecnológica, para poder a gente conseguir ser mais ágil, né? Entregar agilidade nesse cenário. E as entidades hoje elas têm alguns desafios muito importantes e muito impactantes. Primeiro, a gente tem toda a transformação digital que está envolvendo o mundo, né? Então, não é só o mercado de previdência. Nós temos hoje uma necessidade de evoluirmos digitalmente. A gente tem o exemplo agora do home office, né? Ou seja, a Covid nos expulsou do nosso escritório e a gente tem que trabalhar remoto. E como é que isso funciona? Então, isso faz parte da transformação digital. A nossa relação com os entes públicos hoje, né? Então, é praticamente digital, toda digital. Então, o tráfego de informações, as integrações com os entes públicos, hoje acontece todo por meio digital. E isso aí, e o escopo disso vai aumentar. Né? O investimento em canais. Então, hoje, os participantes eles estão demandando mais informações das entidades e como é que a gente consegue ampliar esse leque de opções de comunicação com os participantes. Então, pensar como é que a gente consegue encaixar todos os cenários de integração, de interação com os participantes, e isso aí é investimento em canais. Ele precisa ser feito. Né? Integração com legado, a gente tem legado dentro de casa, então por mais que a gente coloque um produto novo, ou implante um serviço novo, muitas vezes a gente não consegue deixar aquele software que a gente tem mais antigo rodando com aquelas informações mais antigas, que eu não migrei para o novo, ou que vai entrar em desuso e eu não quero ainda me desfazer, eu não posso, né, me desfazer desse produto, desse software. A gente tem que ter meios de conseguir trabalhar mesmo com soluções legadas mais antigas e trazer elas para a integração para um ambiente mais novo. A gente tem um desafio de LGPD, mas não só de LGPD, a gente tem um desafio de segurança e de interação com os nossos participantes hoje muito grande. Né? Então, o que a gente tem que passar de informação tem que ser informação fidedigna e os participantes têm que estar confiantes na forma como as entidades gerem as informações dele. Né? Os planos instituídos estão crescendo cada vez mais, então qualquer luxo hoje no mercado de previdência fechar seus planos instituídos, isso está trazendo um exponencial aí de oportunidades para as entidades. Né? Então, como é que se adequa, como é que eu implanto, como é que eu rodo, como é que eu sou ágil, como é que eu diminuo o meu custo para poder conseguir implantar um plano instituído. Né? A gente sabe que a gente não tem uma patrocinadora por trás bancando o plano, então o plano tem que ser muito bem gerido e tem que ter uma relação de custo e operação muito bem casada. Né? Como é que a gente se aproveita também das empresas de tecnologias emergentes para poder alavancar nossos processos? Como é que a gente faz essa interação com o mercado de maneira geral? Então, a gente não está falando só com o mercado de previdência, a gente está falando com o mercado
de maneira mais ampla, de maneira mais completa, para a gente sair um pouco da nossa redoma de previdência e tentar absorver o que está acontecendo no mercado. Então, a gente tem, hoje na Sync, a gente tem uma abordagem muito bacana de interação com startups, até de investimento em startups. A gente consegue relacionar essa comunicação e trazer e alavancar processos internos, né? E os desafios ágeis, né? Como é que eu consigo transformar a minha entidade na entidade ágil? Como é que eu consigo melhorar processos de entrega, agilizar entregas? Então, um processo todo que tem que ser muito bem desenhado, muito bem casado, para a gente conseguir trabalhar essa evolução dentro das entidades, né? Então, a gente fala de ágil não só de tecnologia, mas a gente está falando também de processo, de maneira de pensar. E hoje, realmente, a abordagem ela é direcionada para o foco no cliente, né? O mercado de tecnologia hoje não se permite mais entregar o que o mercado quer entregar. É o que o usuário final quer receber. Aquela história de que não, o meu usuário não sabe o que quer. Eu que vou entregar o produto e dizer para ele o que é que ele vai querer, o que é que ele vai fazer. Isso não existe mais, né? A tecnologia hoje ela está presente para todo mundo, né? Todo mundo, em qualquer lugar do Brasil, hoje tem um smartphone. Se você for lá na Amazônia, o índio está lá com o smartphone, ele consegue acessar a rede social, ele consegue fazer tudo. Então, a gente tem a tecnologia inserida no dia a dia das pessoas de maneira inerente, então a gente não tem como fugir. Então, o direcionamento tem que ser entender como é que o cliente quer, como é que o cliente funciona e tentar promover essa evolução com foco no cliente. Então, essa nuvem de palavras que a gente tem aqui é igual ao direcionamento que está se tomando hoje para poder a gente conseguir atingir esse objetivo. Então, a gente está falando de o X, né, que é a experiência do usuário, né, user experience. Como é que eu entrego uma plataforma, como é que eu entrego soluções que sejam mais fáceis de se usar, de se acessar, que sejam mais inteligentes nesse cenário de acesso. E aí a gente está falando de assistentes virtuais, a gente está falando de interfaces mais novas, mais aderentes. A gente está falando de biometria, reconhecimento facial, prova de vida. Então, a gente está falando de interação com o usuário final. E aí a gente para olhar processos. Como é que eu consigo hoje diminuir meus custos operacionais e alavancar meus processos hoje dentro da minha entidade de previdência? A gente está falando aí de inteligência artificial, a gente está falando de automação de processos, e aí a gente vai, motor de regra, aí a gente fala de como é que eu consigo automatizar operações do dia a dia e aí e otimizar o tempo de trabalho do meu profissional que eu tenho dentro da minha entidade. Ou seja, deixar de perder tempo, deixar de fazer trabalho manual. Então, direcionar o produto, direcionar a solução que a gente tem para poder entregar automação. Gestão de dados. A gente, nos últimos anos, vem sofrendo esse boom de formações com relação a BI, com relação a Analytics, né? E aí como é que a gente usa isso a nosso favor e como é que isso às vezes joga contra. Então, a partir do momento que eu tenho uma série de informações disponíveis para poder tratar, para poder analisar e tentar evoluir, isso traz uma obrigatoriedade para a gente interna de precisar regulamentar isso, precisar tomar conta com relação a essa segurança que eu tenho sobre essas informações, sobre esses dados, e como é que eu consigo trabalhar esses dados a meu favor, me trazendo insights, me trazendo informações relevantes para poder conseguir operar meu negócio. E a gente chega numa visão de plataforma aberta. Plataforma aberta no que sentido? Eu consegui ter um sistema que eu tenha acesso ao código-fonte? Não necessariamente. A ideia é realmente a gente conseguir ter um sistema onde eu consiga fazer toda a integração, uma comunicação, acessar meus dados, integrar com outras plataformas de maneira mais fácil, de maneira mais rápida, de maneira mais assertiva.
E aí, como é que a gente consegue trabalhar nisso? Como é que eu consigo ter uma plataforma de sistema assim? Como é que eu consigo evoluir internamente para que eu consiga ter uma plataforma aberta de comunicação e integração com os produtos? E aí a gente entra num termo que eu gosto muito de falar, que é DevOps. O DevOps é aproximar o desenvolvedor da operação. Então, quem trabalha hoje desenvolvendo soluções de tecnologia não pode se fechar numa casca, fazer da forma que acha que deve fazer, e o mercado vai ter que aceitar o que está sendo entregue. Então, o DevOps ele vem como uma técnica e que traz tecnologias e processos onde a gente consegue aproximar o desenvolvedor direto da operação, tanto pensando em qualidade, pensando em entregas, liberação de pacotes, liberação de versão, entrega mais rápidas, monitoramento e investimento em pessoas. A gente evolui também, investimento em pessoas. Então, não basta eu ter programadores, desenvolvedores, desenvolvendo tecnologia, onde eles só conhecem a linguagem de programação. Não, eu tenho que ter também esses desenvolvedores também entendendo do negócio. Ele está fazendo aquilo, mas qual é o objetivo, para quê? E aí sim a gente consegue entregar com qualidade e entregar de forma assertiva. E as Prevtechs hoje já são uma realidade, né? Então, como é que é hoje esse desafio das Prevtechs? Como é que se evolui? Qual é o direcionamento que se tem para evoluir e transformar uma entidade de previdência numa Prevtech, né? Primeiro, a gente conseguir ter esse ambiente integrado, aberto, onde eu consiga desenvolver soluções dentro de casa, né, o nosso famoso in-house, eu consiga contratar um parceiro, eu consiga contratar uma outra solução de mercado e consiga fazer todo mundo se conversar para poder a gente conseguir ganhar agilidade, integridade da informação e a gente conseguir evoluir também de maneira mais rápida. Tá? Então, um gateway aberto de integração, ele é fundamental, né? Então, um direcionamento para esse caminho, ele tem que ser dado, essa liberdade para quem usa um software, para quem usa uma plataforma de sistema, ela é hoje indispensável para você pensar no cenário de evolução e de crescimento, né? E aí essa plataforma ela precisa conversar com sistemas legados, conversar com bancos de dados diferenciados que a gente tem no mercado, então conversar com o Postgre, conversar com o SQL Server, com o Oracle, com outras fontes de dados, com o Excel, e gerar transformação para que isso gere informação de maneira unificada e possa ser, então, tratada de maneira unificada dentro do propósito da entidade. E aí a gente entra no segundo cenário, que é o cenário mais técnico, né? Como é que as soluções hoje elas estão sendo criadas, estão sendo direcionadas para poder atender esse cenário das Prevtechs, né? Essa evolução toda que a gente está trazendo aqui nessa apresentação. Bom, a gente tem hoje o conceito, né, de microserviços, né, containers e microserviços. E o que é que isso significa na prática? Isso, na verdade, era o que a gente tinha antigamente, que a gente tratava como componentização, né, vamos dizer assim, e hoje a gente trata como microserviços. Isso permite que a gente foque as funcionalidades dentro de si, né, que a gente não precise, enquanto eu desenvolvo uma funcionalidade, pensar em questões muito técnicas ou tecnológicas, que não faz parte do processamento daquela funcionalidade de si, e eu consiga, então, distribuir esse trabalho para outros componentes, para outros serviços. Né? E aí a gente ganha, porque a gente consegue escalar. Então, no momento que eu tenho componentizado
funcionalidades da minha aplicação, eu consigo perceber que funcionalidade eu tenho que precisa mais de demanda, que precisa mais de recurso computacional, e aí eu preciso escalar essa funcionalidade, então eu tenho que trazê-la num ambiente de servidores mais robusto, outra nem tanto. Como é que eu faço, por exemplo, como é que eu evoluo a nível de autenticação? Então, tem que logar na aplicação, eu utilizo todo um mecanismo de autenticação que garanta a segurança, que garanta que eu não vou ter uma quebra de acesso. Eu posso desenvolver isso internamente, mas eu posso utilizar uma ferramenta de mercado que consiga trazer isso para mim até de forma mais rápida e mais segura, que tenha um roadmap de evolução próprio e que eu não tenha um custo operacional de desenvolver isso e fazer isso dentro de casa. Mensageria, então eu não preciso desenvolver uma solução de mensageria dentro do meu produto. Eu posso ter uma solução de mercado, né? Ou uma solução que eu já desenvolvi para outro produto e reutilizar nesse produto e evoluir ela de forma independente também. Então, esse cenário de microserviço ele permite que a gente consiga crescer, distribuir a nossa aplicação, tomar conta do que é realmente importante para cada funcionalidade, que é a sua regra de negócio, né? E aí, uma nova tecnologia, uma nova plataforma de sistema, agora não é nuvem assim, agora é nuvem assado. A gente sabe que a evolução tecnológica acontece de forma muito acelerada. No momento que eu crio uma plataforma de sistema componentizada com microserviço, a gente consegue evoluir de maneira mais rápida nesse sentido. Tá? E aí, mais uma vez, trazendo uma oportunidade de transformar uma interface que antes era engessada, criada junto com a aplicação, eu consigo desconectar isso, trazer um gateway de APIs, e aí sim, fazer toda a minha conectividade de interfaces, seja uma interface própria que a gente criou na própria aplicação, ou uma interface que um parceiro desenvolveu, ou uma evolução que a própria entidade internamente ela desenvolveu dentro de casa, mas ela precisa da regra de negócio que está rodando no back-office, ela precisa daquela validação que está rodando no back-office, ela precisa daqueles dados que estão rodando no back-office. Então, um gateway de APIs abertas e disponíveis é fundamental para poder a gente conseguir também esse cenário de evolução. E aí a gente consegue construir aplicações distribuídas, onde eu consigo organizar os meus processamentos, minhas demandas, eu consiga ter o meu pessoal operacional trabalhando de maneira mais rápida no dia a dia, eu consiga ter eventos sazonais, onde no meu portal de participante vai ter uma campanha de recadastramento, então aquele dia vai ter muito acesso, a gente conseguir distribuir e evoluir nesse cenário, né? E a gente consegue crescer, e aí a gente consegue entregar soluções mais íntegras e mais estáveis, né? Então, a gente consegue fazer um trabalho de dimensionamento e entregar não só uma aplicação que funcione, mas uma aplicação que funcione da maneira adequada, de acordo com cada requisição que a gente tenha para aquele ambiente, né? A gente tem um exemplo aqui da Brap, que tem dado umas quedas aqui na nossa plataforma. A gente sabe que é uma plataforma que a gente sabe que 9 horas da manhã todo mundo entra junto, então você tem que conseguir atender essa capacidade de 9 horas da manhã, receber todo mundo de uma vez só. Então, quando você constrói uma plataforma distribuída, você consegue medir e direcionar esse tipo de questão, né? E aí, conseguir criar também ambientes de alta disponibilidade, fazendo um balanceamento de carga, duplicando, triplicando, crescendo meu ambiente de hospedagem. Se eu preciso, se não preciso, eu reduzo. E aí a gente trabalha com o custo adequado para a minha operação. A gente consegue, então, entregar aplicações e soluções onde o meu ambiente operacional não vai custar nem mais e nem menos do que realmente ele precise para operar dentro das minhas especificidades.